Fala turma, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Eu Balconista. Pessoal, eu trouxe para vocês aqui um outro medicamento controlado nessa linha de remédios controlados que vocês estão me pedindo a todo momento para fazer. E aí eu vim trazer para vocês hoje um medicamento que a gente conhece como desvenlafaxina. Muitos de vocês já conhecem a venlafaxina, mas eu não trouxe ela ainda aqui pra gente. Mas a gente vai aprender sobre a desvenlafaxina, que também é um outro medicamento que tem basicamente as mesmas indicações, porém com nomes comerciais um pouco diferentes. E dessa vez então a gente vai aprender sobre o Pristic. É um medicamento um pouco... faltou um i aqui, ó. Pristic. É um medicamento pouco conhecido no mercado, mas com certeza a fórmula desvenlafaxina ela é muito importante para o cenário. Tá? Principalmente nesse momento que o nosso país atravessa a questão de ansiedade, de depressão, está um pico um pouco alto, então esses medicamentos tendem a vir receituário o tempo todo. Então, o que você precisa aprender é que Pristic, ele é um medicamento ético ou referência. Então, se ele é um ético ou referência, a gente precisa substituir em vez em quando. Então, o medicamento vai vir com uma receita, então é importante você entender que você só vai conseguir vender esse medicamento aqui com receita médica, tá bom? E o tipo de receita é a C1, aquela receita de cor branco, beleza? É importante você entender. Esse medicamento, ele é extremamente, importante para o nosso cenário. Ele é um medicamento que só pode ser vendido com esse tipo de receita, ou seja, é um medicamento que vai ser importantíssimo. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que quem está comprando esse tipo de medicamento aqui, ó, ele precisa de uma atenção diferente. Não que você não tenha que ter atenção por todos os clientes, mas você precisa dar uma atenção porque esse cara aqui ele está passando por um tipo de problema, ele tem uma causa a resolver. Então aqui se faz necessário a gente fazer um pós-venda muito forte com o cliente para que a gente consiga manter uma conexão, um relacionamento com ele mesmo depois que ele vai em casa. E outra coisa que é importante, muito dos remédios controlados a gente precisa estar atento se essa pessoa está tomando o medicamento do jeito certo, no horário correto, se ela está sentindo uma melhora, se ela não está sentindo uma melhora. Isso porque esses remédios demoram um pouquinho para fazer efeito. Inclusive, é importante você aqui aplicar uma entrevista com o seu cliente, porque muitas das vezes você consegue ajudar o seu cliente com outros medicamentos que não seja basicamente só o desvenlafaxina. Você consegue ajudar ele de uma outra forma, tá certo? Olha só. Aqui também é importante você conhecer sobre o problema que ele vai tratar, porque muitas das vezes você consegue vender mais de uma caixa para o teu cliente, tá bom? Para que esse tratamento dele tenha início, meio e final. O final aqui é um pouco mais complicado, porque não é todo mundo que consegue largar esse medicamento de forma muito rápida. Então, geralmente, é um medicamento de uso contínuo. Mas aqui você vai ter a importância de vender mais de uma caixa para ajudar esse cara a pelo menos ter um tratamento de 2, 3 meses ali sem parar, tá bom? É um medicamento que existe de algumas apresentações. A apresentação mais comum é 100 mg, tá bom? Mas você vai conseguir encontrar ele de outras miligramas também, como por exemplo 50 mg aqui, tá certo? E o que é importante? A fórmula do medicamento eu vou colocar aqui de uma outra corzinha para ficar mais desvenlafaxina. Inclusive, se você quiser outro tipo de vídeo, pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar apresentando para você. E a indicação do medicamento, vou colocar aqui, ó, a indicação do medicamento é sem dúvida para ajudar o teu cliente a auxiliar no tratamento de transtorno depressivo, tá bom? Então vou colocar aqui para você, ó, depressão. Esse é um dos casos mais recorrentes aqui dentro da loja. Lembrando, ele não é um medicamento único, nós temos aqui uma sequência de outros medicamentos que eu estou trazendo para você para depressão, mas é para aquelas pessoas que estão num estado de depressão profunda, tá? Aquela questão de infelicidade profunda, tristeza profunda, essas pessoas tendem a utilizar esse medicamento aqui.
mas sempre lembrando que é um remédio controlado. Se ele é um medicamento controlado, vou colocar aqui, ó, chamando a atenção de vocês, controlado, apenas o médico que vai identificar por que essa pessoa tem que tomar o medicamento. Ele é um medicamento que ele age aumentando a disponibilidade de dois neurotransmissores principalmente, a serotonina e a noradrenalina. Então, quando ele consegue ajudar a aumentar, né, essa disponibilidade desses neurotransmissores, essa pessoa tende a sair daquele estado de infelicidade, de tristeza muito forte. Isso é muito legal. E a falta dessas duas substâncias, que é inclusive uma causa pertinente ali nessa questão da depressão, ali acaba acontecendo a depressão, acaba aumentando o estado dessa depressão. Uma coisa que você precisa entender é que os medicamentos eles estão aqui para ajudar, para auxiliar nesse tipo de tratamento. E por que eu estou dizendo isso? Que muitas das pessoas, isso eu acabei coletando em muitos anos de pós-venda com os meus clientes, é comum de você ver esses clientes deixando de utilizar o medicamento por medo de viciar, com medo de não melhorar. Enfim, essas pessoas geralmente elas estão esgotadas, principalmente psicologicamente. Então o seu papel como farmacêutico, como balconista, é mostrar que o medicamento está aqui para ajudar, tá bom? Geralmente é um medicamento que ele é muito confiável, mas que nós temos as contraindicações, como alergia à fórmula, criança não pode utilizar, pessoas que estão utilizando outro antidepressivo, medicamentos, problemas renais, hepático, cardíaco, idoso, gestante, amamentação, essas pessoas não devem utilizar o medicamento sem o acompanhamento do médico, tá bom? Geralmente a posologia é um comprimido ao dia, tendo em vista essa questão da miligrama, geralmente a dose diária que a pessoa pode utilizar é até 200 miligramas ao dia, mas isso depende muito de pessoa para pessoa. Se a pessoa esqueceu de tomar o medicamento, ela não deve duplicar a dose, deve utilizar a dose só recomendada naquele horário ali e depois voltar a tomar certinho, tá bom? Lembrando, aqui dá para você fazer uma entrevista e identificar outros medicamentos ou outros produtos que você pode ajudar o seu cliente a usar junto. E nós temos esse produto, se você está olhando esse vídeo como consumidor do medicamento, você pode me chamar aqui que eu coloco o link para você fazer o pedido e chegar na sua casa também. Nós temos uma infinidade de genéricos no mercado, então dá para a gente fazer essa substituição com certeza. Nós temos também alguns similares equivalentes no mercado, como o Delegram da Legrand. Nós temos o Imense da EMS. Nós temos o Velampress da Nova Química, talvez foi esses que eu consegui lembrar agora. Mas sem dúvida existem alguns outros éticos que estão bem propagados e que vem receita a todo momento. Não sendo apenas o Prichic, né? Nós temos lá o Andes da Supera, o Deller, que é muito forte, que é da Axê. Nós temos também o Destic da Aspen. Nós temos o Des da Eurofarma, muito bem propagado e vem receita frequentemente dentro da loja. Nós temos o Del da Medley, esse também vem com receita muito forte. E todos esses é importante você botar no caderninho para você fazer as suas anotações, tá bom? Lembrando, esse medicamento faz parte dos medicamentos controlados dentro do método Procler, que é um método que te ensina desde o básico até o avançado, para que você se torne autoridade dentro da loja, tá bom? Então, se você quiser aprender sobre essa metodologia, clica aqui no link abaixo que você vai ter lá todos os medicamentos controlados mais importantes dentro da farmácia, e sem falar que você tem um módulo para cada classe de medicamento, xarope, anticoncepcional, antibiótico, anti-inflamatório, analgésicos, enfim. Eu pego na sua mão literalmente para você se tornar referência no mercado, porque esse tipo de venda aqui acontece quase que todos os dias dentro da loja e você tem que estar preparado para passar todas as funções para o seu cliente, tá bom? Então espero que você tenha gostado do vídeo, coloca aqui nos comentários que você aprendeu e qualquer dúvida me chama, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo.